Gente, bom dia. A gente vai dar seguimento à aula, né? Falar sobre essa questão da Primeira Guerra ainda, tá? E a gente vai entrar aí nesse contexto. Já falamos um pouco, né, da Belle Époque, falamos sobre essa questão da paz armada, falamos sobre a ligação do imperialismo com a Primeira Guerra Mundial, né? Pedi para vocês falarem sobre a questão das unificações, tá? Eu ainda vou dar o retorno para vocês sobre o que eu achei da pesquisa de vocês, tá? A partir daí, a gente dá segmento, tá? Falando sobre o nacionalismo europeu que vai surgir, né, nesse momento, tá? E vai crescer muito a partir das guerras de unificação. E aí a gente começa a falar realmente sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Olha só. Então, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado, né, que envolveu principalmente o palco foi na Europa, envolveu principalmente a Europa, tá? E a grande questão é a rivalidade que o imperialismo vai gerar na produção de armas, tá? Vai fazer o que a gente vai chamar de paz armada, né? Pax Armada, e a partir dessa paz armada, os países vão fazer alianças entre eles, tá? Para alianças de produção e alianças de questões bélicas, né? Questões armamentistas, tá? Onde esses países, se um envolver o outro, eles falam que haveria problemas, ok? Basicamente é isso. Então, ó, com o crescimento das rivalidades entre as potências europeias, teve início um processo de formação de alianças entre diferentes países, buscando fortalecer suas defesas e garantir vantagem caso uma guerra fosse declarada. Assim, em 1892, a Itália se uniu à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, que vai dar origem à Áustria e à Hungria. Ok? E a Hungria agora já se separou, agora já virou outra coisa também. Tá? Ok. Formando o bloco da potências centrais. No final de 1914, o Império Turco-Otomano se uniu a esses países, ampliando a força do bloco. Tá? Então nós vamos ter a Alemanha, a Itália, o Império Austro-Húngaro e aqui, ó, o Império Turco-Otomano unidos, né? Nesse momento aí, tá bom? Em 1907, a Inglaterra, o Império Russo e a França formaram um bloco da Entente. Fizeram parte desse bloco Japão e Itália, que passaram para o bloco dos aliados em 1915. No final da guerra, com os Estados Unidos, o Brasil fez parte dos aliados da Entente. Então, gente, olha só. Primeiramente aí, ó, a guerra é declarada. Como aconteceu o início da guerra? A gente já viu esse contexto aí, né? Todo esse contexto prévio, a gente já viu. E agora sim, esse contexto muito próximo da guerra são o crescimento da produção bélica, tá? Essas alianças, né? Surgindo, ok? E um crescimento aí de uma expectativa, já que a produção era muito grande, da mesma forma que você é dono de uma fábrica, por exemplo, de cadeiras, já que eu sempre uso esse exemplo. Eu produzo cadeiras, eu preciso fazer com que todo mundo se sente, tá? Então eu tenho 10 pessoas para comprar minha cadeira numa sala de aula, eu vendo 10 cadeiras, não é verdade? Então o que eu vou fazer? Expandir meus territórios. Eu vou precisar de mais gente que sente nas cadeiras que eu vou produzir. Até aí tudo bem. Só que a produção bélica cresceu muito. A produção de armamento, a produção de balas, a produção de armas cresceu muito.
tá? Novas tecnologias de arma também se desenvolvem nesse período. Então, assim, a arma, uma pistola, por exemplo, ela atira. Se eu tenho uma arma, não adianta eu convencer alguém de comprar. Eu tenho que convencer que existe um inimigo para que a pessoa compre, para que a pessoa possa usar o meu produto. Tá? Então existia uma expectativa de guerra sem existir uma guerra declarada propriamente. Até que a gente chega nesse ponto aqui, ó. A guerra declarada. As alianças militares ampliaram ainda mais a tensão entre as potências imperialistas. Qualquer problema entre os países que faziam parte dos blocos daria início a uma guerra, pois eles estavam unidos por tratados de ajuda mútua. Existiam tratados que diziam assim, olha só, se alguma coisa acontecer, se alguém te atacar, eu vou junto e ataco e em sua defesa e a gente começa uma guerra contra quem te atacou. Entendeu? Isso era declarado. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, Sofia Chotek, foram assassinados por Gavrilo Príncipe, um membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, acusando o país de estar ligado ao atentado. Dessa maneira, o sistema de alianças começou a funcionar. Aliada da Sérvia, a Rússia colocou suas tropas de prontidão. A Alemanha, aliada ao Império Austro-Húngaro, interferiu reivindicando que a Rússia desmobilizasse suas tropas. Como isso não ocorreu, a Alemanha declarou guerra à Rússia. A França e a Bélgica... a Rússia, França e a Bélgica. A Inglaterra, por sua vez, declarou guerra contra a Alemanha. E assim, no fim de 1914, os dois blocos de alianças começaram a se enfrentar em um dos maiores e violentos conflitos da história. Ok? Então, na verdade, o que dizem, e é a mais pura verdade, é que a ideia da morte deles, né, Francisco Ferdinando e Sofia Chotek, foi apenas um estopim, no caso, foi um pretexto para iniciar uma guerra que já era já estava quase acontecendo, né? Devido ao acúmulo de materiais, o acúmulo bélico, o acúmulo de armas que esses povos já estavam fazendo, tá bom? Então, a Primeira Guerra Mundial começa em 1914. Ok? 1914, nós já tínhamos algumas armas de grosso calibre, né? Canhões, metralhadora, tá? Nós já tínhamos carros, né? Que vão se aprimorar durante essa época aqui. Nós já tínhamos aviões, tá? Monomotores e tudo mais. Monomotores é o básico, né? Zeppelin, por exemplo, eu acho que a gente já tinha em 1914. Tá bom? Ó, vamos ver aqui, ó. Então, ó, as frentes de batalha, tá? Aí nós vamos ter duas frentes de batalha. Esse aqui vai ser a divisão, ó. De um lado aqui, nós temos a Alemanha, né? Contra o Império Russo, ok? Do outro lado aqui, nós temos também esse que é a Alemanha, né, Império Austro-Húngaro, contra a França, Suíça, Itália, Reino Unido e tudo mais. Tá bom? Ó, o bloco das potências centrais se dividiu em duas frentes de batalha contra os aliados. Na frente ocidental combatiam tropas da Inglaterra, da França e da Bélgica, e na frente oriental as potências centrais enfrentavam as tropas do Império Russo, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem vai levar essa guerra aqui com a força maior, enfrentando muitas vezes as duas frentes de guerra, é a Alemanha, tá? A Alemanha, ela há 50 anos atrás, né, falando aqui da guerra, 1850, por exemplo, ela começou um movimento de aumento a partir da Segunda Revolução Industrial, né? Um crescimento de industrialização. Em 50 anos,
ela já se torna uma potência que consegue lutar contra o resto todo da Europa praticamente, tá bom? E a guerra vai ter algumas fases. Olha só, as fases da guerra. A guerra ocorreu em diferentes fases. Primeira fase, entre agosto e novembro de 1914, ficou conhecida como Guerra de Movimento e se caracterizou pela intensa movimentação de tropas alemãs em direção a Paris, capital da França, enfrentando a resistência francesa. Aí aqui essa ideia de guerra de movimento, né? Onde você vai ter as tropas caminhando realmente, tá? Os exércitos caminhando. Segunda fase, entre 1915 e 1916, ficou conhecida como Guerra de Posição, quando as batalhas se tornaram mais táticas, com o estabelecimento de tropas em trincheiras. Tá? Então, trincheira, gente, são esses buracos aqui ó, que chegam a ter quilômetros de distância, né? Por que em buracos? Porque assim os tiros não acertariam, né, essa galera que estava aqui dentro, tá bom? E essas guerras de trincheira eram guerras francas mesmo, onde você tinha de um lado um exército, do outro lado um outro exército, e eles trocavam tiro aí ao longo de dias, semanas, às vezes meses, anos. As trincheiras aí eram recolocadas, né, conforme as conquistas, ou recuadas conforme se perdia um posto, um lugar, né? E a terceira fase foi marcada pela saída da Rússia da guerra, assim como pela entrada dos Estados Unidos nela, que foi determinante para a vitória. Então, gente, como eu disse no início desse capítulo, né, lá na aula passada, esse capítulo é muito grande, tá? Então, nós vamos ter a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia vai estar envolvida na Revolução Russa, né, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Ou vai dar continuidade à guerra, e depois da guerra a gente vai ver essa questão da Revolução Russa. E assim os Estados Unidos entram, e como a Europa já estava toda ferrada por causa das questões da guerra e da guerra de trincheira e dessas questões todas aqui absurdas, né? Quando os Estados Unidos entram na guerra com sangue novo, com as tropas inteiras, né? Sem problema de essa questão de mortes e tudo mais, é mais fácil para os Estados Unidos vencer a guerra. Então, os Estados Unidos vai ajudar França e Inglaterra entrando na guerra e vencendo o bloco da Alemanha. Tá bom? Só lembrando que, caso vocês pesquisem alguma coisa, a Alemanha, Império Austro-Húngaro, né? E a Alemanha, Império Austro-Húngaro, a Alemanha nesse período ela vai representar a aliança, tá? A Tríplice Aliança, ok? E enquanto o Reino Unido, França, Estados Unidos e Rússia, né, vão simbolizar a Tríplice Entente, tá? Esse aliança é a aliança do centro, que é do centro da Europa, enquanto o outro é a Tríplice Entente, que aí eu não sei o que é Entente, é uma espécie de uma sigla, ok? Na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver bem depois, isso muda, tá? Os aliados vão ser França, Inglaterra, Reino Unido, né? França, Reino Unido e Estados Unidos, e Rússia também, contra Itália, Alemanha e Japão. Mas aí é um assunto para depois, tá bom? Ó, dando seguimento aí, façam os exercícios e na próxima a gente se fala aí. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau, gente.